Boa noite, graça, vida e paz a todos. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus por este momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Levítico, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 8. Deixar o relógio aqui na frente. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela tua vida. Veio aqui nessa noite para participar conosco deste culto e participar de um memorial em nome do Senhor Jesus. Vou ler esse texto, é um texto interessante da palavra de Deus, que nos fala sobre o sacerdócio levítico, de Levi, dos levitas, e o Espírito Santo pôs no meu coração para trazer algo nesta noite relacionado com isso, mas trazendo para a nossa vida com Cristo hoje, e o que nós vamos fazer aqui através da ceia do Senhor. Diz assim, falou mais o Senhor a Moisés dizendo, Levítico 6, 8, dá ordem a Arão e a seus filhos dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele, e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza, quando o fogo houver consumido todo o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora do arraial, para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Interessante essa passagem nos fala, se você for olhar no Google, até nos vídeos que tem acerca do tabernáculo, né? Você vai encontrar tudo o que está descrito aqui como nós lemos. E esse altar, e Deus tem nós vemos na palavra de Deus uma relação do Senhor com o altar, uma relação de Deus, uma relação de Jesus Cristo com o templo, com aquilo que significa isso diante da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Quando a gente olha toda essa lei levítica, né, a gente vê o quanto eles tinham determinações para fazer. Aqui é interessante que até na minha Bíblia, aqui nos comentários, fala, o autor que fez os comentários fala, que nesta passagem, Deus fala para Moisés, vá lá e dá uma ordem para Arão, né? Então a gente tem aquele ditado no mundo, né, que manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? E Moisés fez isso e falou para Arão o que ele tinha que fazer, e ele fez exatamente isso. Sobre este altar do holocausto que a gente leu aqui, ele ficava passando a porta do tabernáculo, tinha a porta, era o primeiro lugar onde estava, era quadrado, né? onde ali se queimavam as ofertas que eram trazidas, ou seja, os animais. E é interessante ver algumas coisas aqui que me chamou a atenção, que diz assim, o holocausto será queimado sobre o altar a noite toda até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Então veja que em algumas ofertas que a lei levítica falava, não havia necessidade de se fazer desta forma, né?
Tinham outros tipos de ofertas que eram oferecidas a Deus. Mas neste ponto aqui, onde eram as ofertas, que as pessoas levavam o seu animal, levavam ali para sacrifício, porque a gente sabe que o sacrifício maior que foi feito através de Cristo foi exatamente para cumprir todas essas ordenanças, né? A gente hoje não precisa mais deixar ou levar um cordeirinho ou um animal e deixar aqui na frente da igreja para que ele seja sacrificado. Pela lei, por essa lei aqui, pela lei que tinha, não há necessidade mais hoje de se fazer isso. Mas veja que essa passagem diz que aquela oferta, aquele holocausto, ele tinha que queimar a noite inteira. Ou seja, ele tinha que virar cinza. Tinha que queimar tudo. Tinha que queimar ali e virar pó. É como se fosse uma cremação que a gente vê hoje, como muitas pessoas fazem. Vira pó. Em poucos segundos vira pó. Ali, aqueles animais, eles tinham que ficar lá dentro, queimando a noite inteira, para virar cinza. E diz assim, o sacerdote, ele vai vestir uma roupa de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne, levantará a cinza quando o fogo houver consumido tudo. Quando o fogo tiver consumido tudo. Então, aqui a lei ensinava, não digo nem ensinava, a lei mandava, porque foi uma ordem que eles receberam. Então, os sacerdotes, aquela oferta, aquele sacrifício ficava lá a noite inteira queimando, e de manhã o sacerdote ia lá e verificava se aquilo tudo tinha virado cinza, se aquilo tudo tinha virado pó, cinza, né? Tinha sido queimado. E ele ia com seu fardamento, e diz aqui que após isso ter acontecido, ele tirava toda aquela cinza, deixava do lado do altar, e vejam as características, depois a gente vai chegar no ponto. Depois ele tinha que trocar de roupa. O sacerdote tinha que deixar aquela roupa que ele tinha usado para tirar as cinzas, diz aqui, ele despirá suas vestes, ele vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. Veja como isso começa, eu sei que você tem entendimento da palavra, começa a representar alguma coisa que a gente já vai chegar lá. Então ele pegava, tirava aquelas vestes que ele tinha tocado naquelas cinzas daquela noite toda, daquele holocausto, aquele sacrifício que era por pecados, e ele troca as vestes, coloca uma veste nova, leva a cinza para fora do arraial, diz aqui, para um lugar limpo. E diz a Bíblia aqui, o fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Ouça, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as gorduras das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então veja qual é a ordem que Deus está dizendo para a gente fechar esta lei levítica aqui. Diz o quê? Vai lá, queima, deixa tudo queimando até virar cinza, aí você chega de manhã, aí você tira aquilo lá, leva para um lugar, troca de roupa, volta lá e continua acendendo lenha. E continua fazendo com que o fogo se mantenha aceso. Todas as manhãs eles tinham que fazer isso. Todas as manhãs eles iam e faziam essa condição aqui. Se você for ver mais detalhadamente, depois você pode entrar lá na tua casa, leia mais. Este altar do holocausto, ele tinha 4 chifres nos seus 4 ângulos, né?
e ali eles derramavam, eles passavam o sangue dos animais que eram oferecidos ali, né? E a Bíblia narra isso em detalhes, e narra a condição do sacerdote em detalhe, narra a condição daquele que ministrava ali, o que ele tinha que fazer. Eles não podiam fugir disso, eles tinham que fazer exatamente isso aí. Mas é importante a gente entender que, aí você pode estar me perguntando, tá, pastor, mas aí o Antigo Testamento eram as regras da lei que Deus deu para aquele povo, que eles fizeram durante tanto tempo, e eles continuaram fazendo isso no templo também, né? Depois, mais lá para frente. Mas a gente vê que isso não começou aqui. Lá em Hebreus, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele não é sacerdote pela ordem de Levi, dos levitas, porque ele é da tribo de Judá. Ele é sacerdote pela ordem de Melquisedeque, é o sacerdote de uma nova aliança. Então a gente pode pensar, puxa, mas isso aqui, será que tem alguma coisa, a gente pode utilizar alguma coisa? Eu vou dizer para você que sim. Por quê? Porque isso não começou aqui. Se a gente for olhar Gênesis capítulo 8, Gênesis capítulo 8, versículo 20, diz a palavra do Senhor que as águas baixaram sobre a face da terra, o dilúvio tinha acabado, e o versículo 20 diz assim, e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo um animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar, e o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz. O que Noé fez aqui, a primeira coisa que Noé fez quando ele desceu da arca, foi fazer exatamente uma simbologia de um altar. Ele colocou lá e ofereceu, diz aqui, animais. Ele colocou ali, todo animal limpo e toda ave limpa, ele ofereceu em holocausto ao Senhor, ou seja, ele queimou. E aquele cheiro que saiu daquela queima, a Bíblia diz que aquilo veio como cheiro suave nas narinas de Deus. Então a gente vai ver que isso não é uma condição somente para o texto de Levítico, mas ela começa aqui. Essa relação de fogo que Deus tem, essa relação que a palavra de Deus tem com o fogo, ela não vem só daquele momento. A gente viu aqui que Noé também fez isso, já bem antes da lei. Aí nós lemos Levítico, aí quando nós formos ver em 1 Reis, lá pelo capítulo 17 e 18, que é a passagem de Elias, onde os profetas de Baal fizeram um altar, colocaram as suas ofertas e falaram, qual era o termo para saber qual era o Deus verdadeiro? Aquele que respondesse com o quê? Com fogo. Com fogo. Então o que aconteceu ali? Elias, os profetas de Baal fizeram as suas ofertas, não aconteceu nada. Quando Elias tomou a palavra e começou a orar, a Bíblia diz que veio o fogo dos céus e queimou aquele altar, aquele holocausto todo. Aí a gente vê que tudo isso traz para a nossa vida, a gente vai caminhar, porque hoje vivemos na nova aliança do Senhor, vivemos em Cristo. Então quando a gente começa a olhar isso e começa a entender isso, a gente vê, e eu chamo a atenção de você no texto de Levítico, diz, o altar, o fogo jamais pode se apagar. E essa é a mensagem que eu quero trazer para cada um de nós nessa noite. O nosso fogo no Senhor jamais pode acabar. Símbolo de fogo na Bíblia, Espírito Santo. Símbolo de poder na Bíblia, Espírito Santo. O que João Batista disse quando viu Jesus: ele vai vir, vai tirar os pecados do mundo, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo.
E aí a gente começa, se a gente for tirar isso e trazer para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente entende, para aquilo que a gente busca, a gente vai começar por aqui, 2 Coríntios, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim, porque para Deus nós somos o bom cheiro de Cristo. Qual é a relação que a gente tem quando Deus tem um cheiro suave chegando até Ele? Lá com Noé, pela primeira vez. Quando chega um cheiro suave, um perfume suave diante do Senhor, é o que Deus começa a trabalhar em nós aqui. No Novo Testamento, a gente começa a ver, a gente começa a entender que aquele cordeiro que foi morto lá, Cristo Jesus, para você ter sacrifício, você tem que ter carne, você tem que ter sangue, você tem que ter sacrifício. Jesus foi sacrificado por mim e por você. Então hoje significa o quê? Que, como eu te falei no começo, nós não precisamos mais trazer o nosso carneirinho ali. Alguns que não tinham tantas posses traziam aves para serem sacrificadas ao Senhor naquele ritual. Mas o que a Bíblia diz acerca daqueles que estão em Cristo? O que a Bíblia nos diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5? Vós sois como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. O que diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que a Bíblia está falando que nós somos hoje? Em Cristo. Nós não somos descendentes da tribo de Levi. Talvez alguém aqui possa por um acaso ser, mas nós não somos. Nós somos feitos reis e sacerdotes em Cristo Jesus, nação eleita, povo, sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer sacrifício espiritual a Deus. Como é que a gente vai fazer isso? Trazendo o bichinho? Não. A gente vai fazer isso dentro da nossa vida. A gente vai fazer isso diante do Senhor, através da minha vida e da sua vida. Hoje nós viemos aqui para prestar um culto. Hoje nós viemos aqui para que o Senhor, eu espero isso, e essa tem que ser a nossa vontade, que o que nós estamos fazendo aqui, isso suba com um cheiro suave, agradável, diante de Deus. Nós não estamos queimando nada, que nós não vamos ver fogo aqui, porque o fogo do Senhor tem que estar hoje dentro de cada um de nós. O fogo tem que arder na vida de cada um de nós, porque se a gente for olhar biblicamente os relatos, como a gente leu, existe uma conduta de sacrifício. Naquela época, sacrifício físico de um animal. Hoje, como diz aqui, sacrifícios espirituais. Para que a gente chegue diante do Senhor, para que a gente se coloque na presença dEle. Como é que eu vou tirar alguma coisa daquele texto para ele não ficar isolado lá? Hoje para nós. O que o sacerdote fazia? Ele chegava lá e queimava o sacrifício, certo? Colocava lá o animal, deixava queimar até virar cinza. O que significava aquele animal lá dentro? O pecado do povo. O pecado tinha que virar cinza. O pecado tinha que virar pó.
E aí Deus fala assim: aí pela manhã, você sacerdote, eu sacerdote, tenho que chegar lá, limpar aquela cinza, né? Limpar aquilo que sobrou. E aí eu tinha que deixar de lado, eu tinha que ir lá onde era o meu local, trocar as minhas vestes e voltar lá com vestes limpas, toda manhã. Aí eu pegava aquela cinza e levava para um lugar que estava purificado, um lugar que estava limpo. E eu tinha que, depois disso, voltar lá e continuar colocando lenha naquele fogo, continuar queimando madeira lá, continuar queimando fogo, para que o fogo jamais pare de arder. Aí eu vou trazer para agora, para que a gente possa entender, nós como nosso sacerdócio hoje, para chegar espiritualmente a Deus, o que significa o que estava lá dentro daquele altar do holocausto, os pecados. O que significa a nossa vida com Deus é nos fazer livre dos nossos pecados. O que a gente tem que fazer toda manhã é olhar, acordar, falar com Deus, colocar a nossa vida na presença de Deus, tirar aquilo que não está bom, queimar aquilo que não está bom dentro de nós, fazer aquilo se tornar cinza. A gente tem que sair, trocar as nossas vestes. Veja, eles faziam isso fisicamente. Hoje nós cristãos só temos uma forma de trocar as nossas vestes: é em Cristo Jesus. É Ele que troca nossas vestes. Ainda que o pecado manche nossas vestes de vermelho, nós seremos tocados, as nossas vestes serão transformadas num branco diante do Senhor, diante de Deus. Naquela época não existia isso. Depois o sacerdote de pegar a sua veste nova, ele ia lá, tirava aquilo que não prestava mais, a simbologia do pecado, a simbologia do mal. Ele pegava aquilo lá e levava para fora do arraial, num lugar limpo. Aonde que a gente pode levar para fora do nosso arraial num lugar limpo? Somente existe um lugar limpo, é Cristo. A gente vai nele, a gente busca a dependência dele, a gente busca nos limpar nele, a gente busca o poder de Deus. Por que existe o fogo nisso? E por que o Espírito Santo é símbolo de fogo? Porque só o Espírito Santo de Deus pode fazer com que a gente queime os nossos pecados, que a gente queime a nossa carne, que a gente se sacrifique diante de Deus de forma aceitável a Ele, que aquela cinza toda que está lá dentro, a gente tire e leve lá e deposite em Cristo, porque Ele foi o sacrifício maior. Ele nos deu essa possibilidade de chegarmos até Deus, porque senão não existiria nada disso aqui. Nós hoje aqui, você viria aqui, entregaria o seu bichinho ali, e amanhã eu como sacerdote ia pegar, naquele mesmo momento, ia fazer um fogo aqui, ia deixar um fogo bem quente, colocar o bichinho lá dentro. Você não ia poder nem ver, você não ia poder nem tocar, você ia só entregar. Tinha um ritual todo, e ir embora para a tua casa. E eu ia pegar, ia fazer o sacrifício, e no outro dia eu ia seguir tudo isso. Hoje não. Hoje nós somos sacerdotes diante de Deus, por Cristo. Hoje nós somos sacerdotes diante do Senhor, diante de Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Então eu e você podemos adentrar ao Santo dos Santos. Como? Que a Bíblia que nós lemos aqui, fazendo ofertas, sacrifícios espirituais diante do Senhor. Por quê? Veja Romanos capítulo 12. Veja Romanos capítulo 12, o que diz aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, Paulo falando aos romanos, que vocês apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é
o vosso culto racional. Então eu quero prestar culto a Deus, eu tenho que ir na Bíblia. Como é que faz isso? Eu tenho que me apresentar aqui com o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, que é o meu culto racional. Colocar a minha vida diante de Deus, limpar essas cinzas que simbolizam o pecado, limpar as minhas vestes, voltar para o lugar e manter a chama acesa o tempo inteiro, manter o fogo do Espírito Santo cheio todo o tempo. Todas as manhãs eles faziam isso. Todas as manhãs eles faziam isso. Todas as manhãs eu tenho que fazer isso. Todas as manhãs quer dizer, todos os dias eu tenho que me prostrar diante de Deus e oferecer-me a Ele e dizer: Senhor, eis-me aqui agora como sacerdote. Jesus já levou os meus pecados, agora eu posso sacrificar diante do Senhor com o meu corpo, como sacrifício vivo, espiritualmente. Eu quero limpar os meus pecados. Eu quero trocar as minhas vestes e eu quero manter o fogo aceso. Sabe aquela condenação de Cristo para uma das igrejas apocalípticas? Tenho uma coisa que tenho contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Ou seja, não queimaram mais, não deixaram mais, o fogo se apagou. No mesmo livro de Apocalipse, o que Jesus diz? Existem 3 categorias de pessoas: fria, mornos e quentes. O frio, o que acontece? Que a Bíblia diz ali: não acontece nada. O quente, o que acontece? Pela declaração, mantém-se. E o morno, o que acontece? Deus vomitará. Não aceitará. Então, quando a gente está olhando uma simbologia, e a gente entende que Cristo nos trouxe isso, e a Bíblia está nos falando isso, para que isso tem que acontecer? Porque Paulo fala aos Romanos no versículo 2 do capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Fazendo isso, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para experimentar boa, perfeita, agradável vontade de Deus, o que tem que acontecer primeiro? Eu tenho que me apresentar como meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E eu só consigo fazer isso porque Cristo me possibilitou eu fazer isso. Porque é tão claro quando acontecem essas coisas, é tão claro quando a gente vê essa relação da Bíblia, ela interagindo com ela mesma, fazendo de lá de trás, trazendo aqui, a gente começa a ver o que nós representamos para Deus hoje. Veja que Noé foi lá, ofereceu uns animais lá, queimou em holocausto, aquilo subiu como cheiro suave. O que Deus falou? Eu não vou mais destruir o mundo. Depois disso tudo que Noé fez, apareceu um arco-íris, que era a aliança de Deus com o povo, que nunca mais com água Deus destruiria o mundo. O que acontece com o profeta Elias, quando ele clama ao Deus Todo-Poderoso, quando ele se entrega, quando ele sacrifica, quando ele coloca a sua vida diante de Deus, Deus responde com poder, com fogo, queima todo aquele holocausto, e depois do que acontece, Elias mata todos aqueles profetas de Baal. Ele acaba com tudo, um homem só. Então a gente vê essa simbologia, mas o principal é: puxa vida, eu tenho fogo do Senhor, eu quero a chama do Senhor ardendo em mim, eu quero a chama do Senhor ardendo na minha vida, eu quero ser espiritual, eu quero ver as coisas de Deus, eu quero ver o poder de Deus em ação. O que eu estou fazendo para que isso aconteça?
Falo por mim, o que eu estou fazendo para que isso aconteça? Será que todas as manhãs eu tenho me colocado diante do Senhor e falado: Deus Todo-Poderoso, eis-me aqui nesta hora, Senhor, eu quero queimar aquilo que não está bom dentro de mim, os meus pensamentos que não estão bons, as minhas atitudes talvez nesses dias não foi muito legal, Senhor, ontem não foi muito bom, Senhor, mas eu quero queimar isso tudo diante do Senhor. Em Cristo eu vou ter o domínio sobre o pecado, em Cristo eu sou mais que vencedor. Jesus vai me dar a possibilidade de eu chegar diante de Ti, Senhor, perdoado. E toda manhã eu tenho que depositar lenha. E todo dia eu tenho que depositar lenha. Todos os dias eu preciso colocar a minha vida e alimentar este fogo, alimentar o fogo do Senhor que está dentro de cada um de nós. Você que é cristão, você que já recebeu Jesus na sua vida, você que tem o Espírito de Deus, você tem o fogo do Senhor diante de ti, porque a simbologia de Deus para nós hoje qual é? É de um templo. Nós somos templo do Espírito Santo, e como bom templo, as coisas que não prestam têm que ser queimadas, as coisas que não prestam têm que ser tiradas para fora, têm que ser depositadas num lugar limpo. Eu tenho que voltar e colocar a minha lenha ali, eu tenho que depositar a minha oração, ou seja, a minha súplica, a minha intercessão, a minha adoração. Eu preciso ter comunhão com Deus todos os dias. Porque Deus dava o maná para o povo uma vez por dia. Ele podia chegar lá e falar assim: ó, vocês vão ter maná aqui para 6 meses. Não se preocupem mais. O que Deus fazia? Dava para 6 meses? Dava para quanto? Para um dia. No outro dia eles tinham que ir lá buscar de novo. No outro dia eles tinham que ir lá colocar de novo. Então quando a gente começa a olhar e ver que em tudo se encaixa Cristo, e esta mesa, ela é um sacrifício, porque ela teve as características de um altar de holocausto, ela teve uma carne pura, santa e sem pecado algum. Sabe o que os sacerdotes faziam a título de, quando, por exemplo, eu fosse lá entregar eu peguei um carneirinho meu lá, um cordeirinho, e fosse levar lá na frente do sacerdote: ó, esse aqui é pelos meus pecados, pelas minhas coisas. O sacerdote examinava o animal para saber se ele tinha condições de ser oferecido. Se ele tivesse uma mancha, não podia. Se ele tivesse um defeito, não podia. O que Jesus fez lá com os cambistas na porta do templo? Os caras estavam vendendo coisas que não valiam nada. A mesma coisa. O sacerdote ia lá, olhava, verificava. Esse aqui está perfeitinho, vai lá. Então Cristo foi verificado por todo o mundo da época, foi examinado e nele não se achou pecado algum. Então Cristo pode ir lá para a fogueira. Aí tem sangue que foi dele, saiu dele, e tem a madeira do holocausto, exatamente a mesma que eles queimavam lá. Lembra quando Abraão foi sacrificar Isaac? Qual foi a pergunta que Isaac fez para o pai? Pai, nós estamos aqui com tudo que faz para fazer um sacrifício, mas onde é que está o cordeiro? Só que ali naquele momento, pela fé que Abraão teve, Deus poupou o filho dele, mas Deus não poupou o seu próprio filho. Mas Jesus se apresentou para o sacrifício, para o holocausto, de que forma? Puro, santo, sem pecado, que era o que necessitava, jogando o seu sangue. Então esta mesa aqui,
Ela simboliza um sacrifício, ela simboliza isso, é o corpo e o sangue que foram moídos, só que o poder de Deus, o fogo do Espírito Santo fez o quê? Com que Jesus ressuscitasse dos mortos, o que não acontecia com os cordeirinhos lá, não que acontecia com os animais que eles levavam. Então Cristo ressuscitou, mas a condição de se chegar até Deus, ela simplesmente foi aberta para nós. Mas o meu posicionamento, a minha condição de se chegar a Ele, ela precisa passar por isso, porque como nós lemos aqui, Paulo nos falou, no outro texto que lemos, Paulo falando aos Coríntios, capítulo 2, 15, 16, fala exatamente isso. Nós temos que nos apresentar diante dele dessa forma. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer isso, porque o nosso Deus continua sendo. Hebreus capítulo 12, versículo 29 e 30, diz assim, depois de uma série de relações que o autor aos Hebreus faz com tudo isso que a gente está falando. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam, pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O nosso altar não pode parar de queimar. O nosso altar não pode parar de ter fogo. O fogo não pode parar de queimar na nossa vida. O poder de Deus não pode parar de queimar na nossa vida. O Espírito Santo tem que continuar presente na nossa vida, para que a gente possa entender. Por que a gente erra tanto? Porque o fogo está apagado. E a gente não consegue daí compreender, a gente não consegue se oferecer a Deus, e aí a gente não consegue compreender, consequentemente, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a gente erra, a gente falha, a gente peca, a gente não consegue aquilo que a gente muitas vezes quer. Porque a gente precisa manter a chama todas as manhãs. Eles faziam exatamente isso. Todas as manhãs eu tenho que fazer isso. Todas as manhãs você tem que fazer isso. Buscar alimentar a chama do Espírito de Deus. Não adianta falar aqui, não adianta olhar aqui, não adianta tocar aqui, não adianta nada se o fogo do Espírito Santo do Senhor não estiver sendo alimentado dentro de nós. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E com fogo. O sacrifício de Jesus tinha todos esses ingredientes. Tinha sangue, tinha carne e tinha lenha. A lenha em forma de cruz. E quando ele faz tudo isso, ele nos remete para isso aqui. Graças te dou, Pai. Este pão vou partir entre vocês, é o meu corpo, que foi moído pelas minhas transgressões, pelas suas transgressões. Façam todas as vezes que vocês comerdes em memória de mim. Semelhantemente ele tomou o cálice e disse: este cálice é o cálice do meu sangue, da nova aliança no meu sangue. O que estava acontecendo ali? Um culto. O que estava acontecendo ali? Algo chegando diante de Deus.
Essa tem que ser a essência desse nosso encontro aqui. Nós viemos aqui para nos ver, para nos abraçar, para conversarmos sobre outras coisas, amém. Mas o real motivo dessa nossa reunião aqui hoje é alimentar o fogo do Espírito Santo em nós, alimentar o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. Amanhã o que eu vou fazer? Não tem culto amanhã aqui na igreja. Mas eu na minha casa, você na sua casa, você no seu quarto, você no seu lugar, você simbolizando um altar diante de Deus, alimente o fogo do Senhor sobre a tua vida, queime as impurezas. Quem sabe amanhã você faça alguma coisa que não é boa. Talvez eu faça, talvez eu pense, talvez eu fale coisas que não são agradáveis diante de Deus, mas a Bíblia diz aqui: eu tenho que me apresentar, o meu corpo vivo como sacrifício agradável a Deus, que esse sim é o culto racional. Muitas vezes a gente pensa que às vezes até uma balbúrdia é sinônimo de quem tem um poder do Espírito Santo, mas o culto racional é justamente esse, que cada um de nós que está aqui hoje, possamos nessa noite aqui, nos oferecermos diante do Senhor, em Cristo, porque nós não somos sacerdotes da ordem de Levi, porque talvez nenhum aqui seja, mas nós somos sacerdotes em Cristo, pela ordem de Melquisedeque. E é o que deu o poder para Jesus Cristo ser feito sumo sacerdote. Ele fez esse sacrifício uma só vez, não precisou mais, mas eu e você. Por que ele fala: você quer me seguir? Você quer me seguir? Os caras falam: queremos. Opa, onde o senhor está tem cura, tem milagre, o senhor faz cego enxergar, o senhor faz paralítico andar, o senhor ressuscita mortos. Quem que não quer andar com uma pessoa assim? Então, mas só que é o seguinte: vocês vão ter que renunciar a vocês mesmos, vocês vão ter que se negar a vocês mesmos, ou seja, vocês vão ter que se entregar, e vocês vão ter que tomar a cruz de vocês e me seguir. Então, quando a gente começa a interpretar isso, a gente vê que a palavra de Deus se cumpre nas Escrituras exatamente como era feito antes. E hoje Cristo está aqui sendo anunciado por nós, anunciado a sua morte até que ele venha, que é o texto que o apóstolo Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Ele está fazendo isso por nós, ele fez. Só que o evangelho da banalidade da graça tem pregado que você não precisa fazer mais nada, que olha, ande do jeito que você quiser que está bom. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, não fala isso. Ela fala que a gente tem que adentrar o caminho como sacerdotes, e sacerdotes são purificados, e ofertas são purificadas, e sacrifícios são purificados pelo fogo. Como que o ouro é purificado? Talvez o metal mais precioso que tenha no mundo, mais caro, mais precioso. Como é que você vai fazer com que o ouro se molde aquilo que você quer? Você vai ter que botar ele no fogo. Então o fogo tem uma simbologia toda especial para nós. A Bíblia fala disso, mas ela relata essas coisas. Então a gente precisa tirar isso para nós, e hoje, no memorial que nós vamos fazer agora, isso fique claro para nós. Você está cumprindo uma ordenança de Jesus. Você veio à igreja para participar da ceia, amém. Você veio à igreja para ouvir a palavra, amém. Você veio à igreja para estar aqui conosco, amém. A partir deste momento, nós estamos prestando um culto a Deus. E tem que existir uma reverência, tem que existir tudo que nós lemos aqui, tem que ter um contato com Ele. A gente tem que buscar a presença de Deus. O mundo está perecendo, a igreja cristã não está alcançando os objetivos porque não está tendo contato legítimo com Deus. Então esta é uma noite de nós buscarmos
mas isso precisa ser uma prática na nossa vida. A gente precisa estar todos os dias olhando para o Senhor e falando: Deus, deixa eu tirar isso aqui. Senhor, deixa eu botar minhas vestes que o Senhor Jesus Cristo lavou com seu sangue, purificou com seu sangue. Eu tenho que mudar a minha maneira de ser. O que representa isso? Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, a veste velha, deixa lá, porque ela está imundiciada pelas cinzas do pecado. Tira as tuas vestes e vem para a presença de Deus, leva para o lugar do Senhor, leva para o lugar limpo, abasteça o teu altar com fogo do Senhor, porque o teu altar, o meu altar não pode parar de queimar. Busque isso na tua vida, busque isso na condição que você tem. Que o Senhor nos dê graça que neste momento a gente possa participar de um memorial a Ele.